E a partir de hoje, o SBT Brasil vai mostrar reportagens especiais sobre esses silêncios da ditadura, que ainda resistem mesmo tanto tempo depois. Vamos revelar fatos dos anos de chumbo que poucos conhecem, como o plano dos militares para impedir que a missa de 7º dia de Vladimir Herzog, torturado e morto nos porões do DOI-CODE de São Paulo em 1975, virasse um grande ato contra o regime. A reportagem é de Fábio Diamante e Ronaldo Dias. Há exatos 50 anos, o Brasil sofria o pior dos golpes. Caía o presidente João Goulart. Jango, como era conhecido, foi eleito vice-presidente e assumiu quando Jânio Quadros renunciou, apesar da pressão de militares. Em tempos de Guerra Fria, Jango governava próximo ao bloco comunista. No dia 13 de março de 1964, ele fez um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, anunciando mudanças como a reforma agrária. Foi a gota d'água. Com o apoio de empresários e de boa parte da imprensa, os militares tomaram o Brasil. Os empresários, majoritariamente, apoiaram. Estavam com medo de que houvesse aí o que eles chamavam a cubanização, a república sindicalista. Apoiaram. O que a gente já descobriu, né? O que falta descobrir? Declaro vaga a presidência da República. O 1º de abril de 1964 amanheceu com manchetes extremamente sérias. Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo. Abril foi o mês de cassações, prisões e exílios. Meio século depois, os anos da ditadura ainda estão cobertos por uma densa cortina. A Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo federal, tenta desde 2012 escancarar as graves violações de direitos humanos. Historiadores, pesquisadores, jornalistas, uma tropa silenciosa que permanece nas ruas em busca da verdade. E muitos encontram. Depois de 10 anos de pesquisas, o jornalista Marcelo Godoy conseguiu desvendar os segredos da principal máquina de tortura e repressão dos anos de chumbo, o DOI-CODE de São Paulo. O material inédito está no livro que será lançado em breve, A Casa da Vovó. As pessoas que trabalhavam no DOI-CODE chamavam o DOI-CODE de Casa da Vovó. Numa referência, como se eles dissessem, eles achavam que lá que era bom, né? A casa da avó que é um ambiente bom. O autor descobriu a participação de mulheres em prisões feitas pela ditadura. No DOI-CODE de São Paulo, trabalhavam 6. Uma delas era a tenente Neuza, a Neuza do DOI. Ainda viva, ela contou em detalhes uma das muitas operações de que participou. Orgulhosa do trabalho, a tenente chama os presos de pacientes. Aí eu ficava com o paciente, tinha dois meninos na frente e eu atrás com o cara. Já mandava ele ficar de olho fechado, perguntava se ele queria comer alguma coisa. Se o senhor quiser conversar, o senhor pode conversar. Qualquer assunto, menos me pergunta porque está sendo preso. Você conversa sobre cinema, o que você quiser eu converso com o senhor. Mas sobre porque está sendo preso, depois o senhor vai saber. E era assim o papo. Ela acha que ela fez o certo e que ela deveria ser aplaudida. O novo livro vai mostrar ainda documentos que os militares pensavam terem sido queimados. São revelações sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, encontrado morto numa cela do DOI-CODE em outubro de 1975. Uma celebração ecumênica que reuniu líderes de várias religiões foi tratada pelos militares como uma operação de guerra. Um relatório secreto mostra os detalhes de um esquema de espionagem feito durante a missa de 7º dia pela morte de Herzog na Catedral da Sé em São Paulo. Todas as pessoas que vieram até aqui rezar pela alma do jornalista foram vigiadas, fotografadas e filmadas por mais de 170 agentes da ditadura. Foi a Operação Gutenberg, uma referência irônica a Johannes Gutenberg, o alemão que inventou a máquina de impressão que levou ao surgimento da imprensa há cerca de 600 anos. Os militares
queriam evitar aquilo que consideravam como hipóteses do que poderia acontecer depois da missa. Manifestações, passeatas e exibição de faixas e cartazes contra o regime. As missões foram divididas em 5 categorias. Na infiltração, 12 policiais se espalharam dentro da catedral. Outros 16 foram posicionados na Praça da Sé. Com mais 10 homens, também eram responsáveis pela observação e pelo levantamento, feito com binóculos, máquinas fotográficas e até filmadoras. Isto foi uma guerra contra a verdade. Isto foi uma operação de baixo nível contra homens e mulheres de bem. Eu fiquei bem com a minha consciência por ter participado daquele culto ecumênico. A principal missão, no entanto, era a de pinçamento e identificação de líderes. O mapa, feito à mão, mostra os locais do entorno da Praça da Sé, onde as 11 equipes de 3 policiais se posicionaram. Os detidos eram encaminhados para a triagem no quartel dos bombeiros, que existe até hoje a poucos metros da catedral. O sinal com que os agentes se reconheciam era um lenço vermelho no bolso do casaco ou da camisa. Além disso, a partir do meio-dia, foram organizados 25 postos de orientação de trânsito. O objetivo era estrangular o tráfego, para que muitas pessoas não conseguissem chegar até a missa. Os militares chegaram a dizer que Vladimir Herzog tinha se enforcado, mas a farsa foi desmentida. O grande ideal do criminoso é o esquecimento. Um criminoso não pode ter memória. Sabe por que ele não pode ter memória? Porque quando ele acorda de manhã e olha para o espelho, ele não quer ver um assassino diante dele. 50 anos depois, quanto tempo mais será preciso para que o país acabe de vez com os silêncios da ditadura, ainda mantidos no Brasil? Amanhã você vai conhecer as ruínas do presídio construído pela ditadura para punir também os índios do Brasil. Ainda dói, né?